Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Dari Tópico sobre o Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, também sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje é dia 23 de julho de 2020. No meu relógio são 20 horas e 24 minutos, em ponto, virou agora. E no vídeo de hoje vamos tentar falar um pouco aí, meus amigos, sobre afetividade, né? Sobre aceitação. É uma coisa que me preocupa no mundo moderno. E o que nós vemos aqui nos últimos dias no nosso canal, no meu canal, um vídeo sendo muito acessado, né? Que é um documentário fala sobre a The Red Pill, a pílula vermelha. E eu gosto sempre de estar atento ao que está acontecendo, né? E a gente vê e percebe que muitas das vezes, meu caro, eu me dirijo a você, pai, a você, mãe, a você que é responsável pelas crianças aí. É uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Os pais, eles estão deixando de lado certas obrigações que eles têm que fazer. Eles precisam fazer. Eles não podem se dar o direito de abdicar disso. O que eu estou querendo dizer, meus amigos, é que a criança precisa do afeto e ser aceita pelos pais. Então, quando eu vejo um jovem revoltado, pode ser homem ou mulher, eu me questiono, eu não me iludo pelas aparências. Por que eu não me iludo pelas aparências? Que o ser humano, ele tem um modus operandi externo, que indicam sinais ocultos da sua psique interna. Então, às vezes, Vygotsky, será que estava certo? Quando ele diz o seguinte, as emoções são um chamamento para a ação. Henry Wallon vai nessa linha também. Então, quando o bebê está chorando, ele entende que aquele choro vai trazer alguém para perto dele, para solucionar um problema que ele tem. Ele não sabe falar sobre isso, né? Ô mãe, encosta minhas costas aí. O recém-nascido, ô mãe, encosta minhas costas aí. Ele não consegue falar isso, então ele vai chorar até que alivie o negócio lá. Ou mama, né? Ou toma um banho, ou troca a fralda, qualquer coisa desse tipo, não é verdade? Então é a comunicação que ele tem. E essa comunicação, meus amigos, conforme vai desenvolvendo-se a linguagem, tem um livro aqui, tá aqui embaixo aqui, bem separadinho. Nesse livrinho aqui, ó, já deixei de recomendação várias vezes aqui, ó, Desenvolvimento e Personalidade da Criança. Musser e Kogan e Kagan. Muito bom mesmo esse livro. Tem um outro ali, mas fica para um outro dia mostrar, tá longe pra caramba agora. Então, meus amigos, conforme vai desenvolvendo-se a linguagem, a interação, vai se melhorando esse quesito. Agora, nos escritos de Winnicott e Melanie Klein, autores que estudaram muito a criança e a afetividade no sentido, Winnicott, ele estudou muito crianças assim que estavam em estados assim, né, de separação, de violência, de vítimas da guerra, enfim. Então ele foi analisando essas crianças. Então nós vemos que nos escritos desses autores tem aquela questão da criança, que ela vai se acostumar, a criança até ela se acostumar com o rosto, demora um tempinho, depois que se acostuma, ela só quer aquele pessoal que ela já conhece. Quando ela tem uma inserção de uma nova pessoa na vida dessa criança, ela vai levar um choque, e ela vai se acostumar de novo, e depois aquela pessoa some. Então, essa ideia de creche, de berçário, a princípio, estudando os escritos de Melanie Klein e Winnicott, nós vemos que há uma possibilidade de que essa criança tenha problemas lá no futuro, de confiança. E retomando a afetividade, aí entre o pai e a mãe,
O menino precisa da mãe, a menina precisa do pai. Por incrível que pareça, não adianta, meus amigos. Eu já observei, cara, eu observo pra caramba, observei já, né? Falei com outras pessoas da área também, né? Falei assim, me diga aí, qual que é a tendência? Há uma tendência, não significa que seja 100%, de que o menino vai puxar o lado da mãe e a menina o lado do pai. Então, para a construção da menina e para a construção do menino, a figura materna, de um lado é importante, a figura paterna é importante. E os dois juntos, aí complementam tudo, é o equilíbrio. Então você pai, você mãe, o relacionamento que você tem, que você demonstra para os seus filhos, é muito importante. Então cuidado para não ficar brigando à toa na frente dos seus filhinhos pequenos. Porque eles vão interiorizar isso. Está compreendendo a questão? Um outro ponto que a gente chama atenção, um dia eu estava em São Paulo, no metrô, né, na pandemia, gente, olha que doideira, estava chegando em São Paulo, tava aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e no metrô, uma menina entrou lá toda cheia de, de tatuagem na cara, tal, beleza, cada um do seu cada um, e a camiseta, fuck you, eu vi aquilo e falei assim, eu não me assusto com isso, e você vê que aquela aparência rude esconde uma fragilidade. Certo? As pessoas fortes, elas não precisam demonstrar que são fortes, elas são fortes. As pessoas fracas, às vezes, se escondem. É numa roupa, é num piercing ali, é um negócio na barriga, né? É uma camiseta, né? Então, isso aí são exteriores. E o seu interior, como é que tá? Então, meus amigos, o que a gente vê é pai e mãe se ausentando da responsabilidade de dar afeto para os filhos. Você tem que dar carinho e afeto. Agora eu entendo porque meu pai e minha mãe é rodeado pelos filhos. Todo mundo está ali rodeando os pais, mesmo distantes. Estão lá sempre telefonando, sempre, ô mãe, ô pai, como que tá vocês? Porque tem um vínculo ali que foi criado pelo afeto, meus amigos. Não importa a sua riqueza ou a sua pobreza, dê afeto para a criança. Nos primeiros anos de vida da criança, isso é muito importante. Fazendo um paralelo aqui, que eu gosto muito da cultura indiana, da cultura Vaishnava, sobretudo. Srila Prabhupada, ele escreveu muitos livros, ele dizia o seguinte, que os primeiros 5 anos de vida de uma criança, lá na Índia, aqui como né, é o sul, vamos dizer assim, né? Aqui é um pouquinho mais tardiamente, então, por volta dos 6 anos, do 0 aos 6 anos aí, é uma idade importante, onde você tem que cuidar do afeto do seu filho. Qualquer trauma aí nesse período vai afetar para todo sempre. Então, quando eu vejo uma pessoa muito revoltada, eu fico pensando, pô, essa pessoa é carente. Essa pessoa precisa de alguma coisa, porque é isso que vai. Então você tem que conversar com a pessoa. Aí você vê que conversa com a pessoa fica tranquila. Então, meus amigos, minhas amigas, nós temos que conversar mais. Às vezes você conversa ali pelo celular, mas isso não é suficiente. Há questões emocionais, de tato, de olhar, né? De ver, de sentir o que a pessoa está falando de fato, não é verdade? De se sentir acolhido, de se sentir amado. Então, a gente tem que observa que isso vem acontecendo. E muitos jovens, às vezes, estão rebeldes, não porque são rebeldes, mas porque estão frágeis. É um chamamento para a ação. A gente tem que ficar atento a esses sinais. Não se iluda com as aparências. Às vezes, aquela pessoa está gritando por socorro. Quantas pessoas a gente não viu, né? Tem aquele vocalista do... Como chama aquela banda, meu Deus do céu? Linkin Park. O vocalista do Linkin Park, né? Gostava muito do Linkin Park, gosto até ainda. Ele se suicidou. Porque foi violentado lá atrás na infância. Então,
não cresceu com saúde, saudável, não teve afeto. Isso impactou na vida dele, mesmo com a riqueza, mesmo com o luxo, mesmo com a família, com filhos, esposa, isso não conseguiu tirar do coração dele essa mágoa. Então, meu amigo, minha amiga, cuide da sua saúde mental. Você pode cuidar da saúde mental do seu filhinho, da sua filhinha. Eu posso ser acusado de muita coisa, mas uma coisa eu dei para o meu filho: muito afeto, muito carinho e muito amor. Mesmo agora estando distante. E a gente percebe o reconhecimento, mesmo à distância. Errei em muitas coisas? Errei. Mas nesse quesito de afetividade, que eu aprendi com meus pais, eu procurei passar. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças. Não fale com seu filhinho, com a sua filhinha, como se ele fosse um inútil. Não fale com seu filhinho, com a sua filhinha, como se ele fosse um retardado. É uma criança, está aprendendo. Porque se você machucar muito aquele serzinho ali, ele vai crescer com algum problema. E a criança merece ter um crescimento saudável. Depois disso tudo, ele vai aguentar as intempéries do mundo. Está compreendendo? Então, muitos jovens que estão nas drogas por causa disso, né? Muitos jovens estão tirando a vida, está aumentando pra caramba o número de jovens se suicidando. É triste falar sobre isso. No Brasil é um número assustador. Tá? Então, essa afetividade, esse jeito de ser, a pessoa vai ficando vítima de um ciclo vicioso, vamos dizer assim, do mal. Tem o ciclo vicioso do mal, né? Onde você não consegue sair daquilo. Né? Você tenta uma válvula de escape, mas você não consegue fazer aquilo, não consegue sair daquilo. Então, nós temos observado que muitas pessoas conseguem essa válvula de escape através das religiões. Você pode pensar, dar pirueta na sua casa: nossa, mas fala de religião, o que eu vou fazer? Algumas pessoas conseguem encontrar um sentido para a vida através das religiões. Você duvida disso? Quantas pessoas se encontraram? Muitas. Às vezes a pessoa se encontra numa profissão que tem. Ela ama tanta profissão que ela conseguiu encontrar um sentido para a vida através de uma profissão. Ela abraça aquilo, o emprego que ela tem, aquela pessoa, né? Abraça aquilo. Com unhas e dentes, com muito carinho. Tem pessoas que abraçam os animais, né? Enquanto sentido para a vida, cuidando dos animais. Então, nós temos que encontrar um sentido para a vida. Você que está passando por alguma dificuldade aí, né? E a gente vê que a discussão do Red Pill, né, que está sendo muito, todo dia estão discutindo lá, acho interessante, né, argumento para um lado, argumento para o outro. É o MG tal, né, homens por eles mesmos, e as mulheres por elas mesmas. Tudo isso, no meu modo de ver, uma porcentagem disso tem a razão das pessoas, né, que elas estão conseguindo pensar por elas mesmas, mas uma boa parte é carência. Carência afetiva faz falta. Você precisa. Está compreendendo? Você precisa ter. Você quer comer uma pizza muito bacana, muito interessante. O barato da pizza não é comer a pizza, é estar confraternizando. Confraternizando. Confraternizar, esse que é o grande barato. Aquela pessoa que você tanto amava, que não está mais contigo, então, em certos momentos da sua vida, você vai lembrar daquela pessoa. E se você não tiver um porto seguro, se você não tiver aí um sentido para a sua vida, meu amigo e minha amiga, né? O que acontece? A pessoa vai sucumbir. Então, meu amigo e minha amiga, eu desejo a você que você consiga aí, você que tem um filhinho pequeno, uma filhinha pequena, dê muito carinho, dê muito afeto, faça isso. Dê muito carinho e afeto para as crianças, né? Até os 5 anos de idade, faça isso que você vai ver 5, 6 anos de idade e continue dando. Depois dessa fase, ela começa a crescer e vai começar a sair daquela fase egocêntrica. E essa fase egocêntrica, essa aí é a Elisângela, tá, gente? Tá bem pequenininho lá a câmera, mas vocês estão dando um tchauzinho aí.
Aqui, ó, vem mais pra cá. Aqui, ó. Isso aí, isso aí. Hoje minha enteada fez aí o feijão, né? Comemos feijão da enteada. Parabéns aí, Deus conserve. Tá gostoso. A pessoa tem que se desafiar, não é verdade? A vida é isso. Às vezes a pessoa se encontra na cozinha, meus amigos. Se encontra fazendo um bolo. Se encontra fazendo alguma coisa. Resumindo a conta, a gente tem que se sentir útil. Esse que é o sentido. A gente tem que se sentir útil para nós mesmos e para outras pessoas. Para encontrar um sentido da vida. Então, não se iluda, tá? Com essas pessoas que estão aí. Você vê que as pessoas estão meio revoltadas, às vezes estão passando por uma fase difícil. Eles aparentam ser fortes, mas às vezes não são. Às vezes é forte mesmo. Às vezes também não pode ser, também não ser tão forte assim. Tá ok? Muito obrigado a atenção de vocês. Abaixo na descrição eu vou postar esse vídeo aqui. Eu já vou deixar do celular. Eu vou procurar os livros que eu tenho aqui, anotar os nomes certinho do Winnicott, de Melanie Klein, e vou deixar abaixo aí para você poder também ter aí se você quiser, tiver o desejo de estudar um pouco, é muito interessante. Tem coletâneas, né, da editora Zahar, né, sobre a psicanálise de Melanie Klein e Winnicott. São livros que falam sobre vários autores. Eu indico esse livro aí, muito bacana. Já indiquei aqui no nosso canal, se não me engano. Vale muito a pena também. Então, as questões da psique, as questões do sentimento, da afetividade são importantes. Nós temos que querer bem as crianças. E o que nós estamos vendo às vezes a gente vê a criança, não tem a estrutura óssea desenvolvida ainda, o pessoal puxa com tudo, vai, levanta. Você vê, quando um adulto cai, leva um tropeção, o pessoal fala, se machucou aí, tá tudo bem, tá tudo certinho. Quando a criança cai, tropeça e cai, mas você não tá vendo lá, você é burro. Você tá entendendo? É tudo ao contrário. Às vezes acontece, você já reparou nisso? Aquele ser tem que ter proteção, né? Ele tem que ter proteção, pô, não é verdade? Então, se aquele ser está em formação, ele precisa ser educado, porque a gente sempre é repetitivo. O ser humano é o único animal mamífero que precisa ser educado, receber educação. Tudo que a criança faz, um dos elementos que a criança usa para aprender é a imitação. Então, todos os estímulos que você está passando para a criança, ela está interiorizando. Depois ela vai devolver de novo para o mundo. A lei, né, do retorno, vamos dizer assim. Então nós temos que estar muito atentos a muitas coisas. É muito jovem entrando no mundo das drogas, é muito jovem se suicidando. E às vezes a gente vai ver que remonta lá na infância. Por isso que eu sou apaixonado pela pedagogia, certo? Sou apaixonado por essa área da educação, porque através da pedagogia eu pude ler autores, descobrir autores que dificilmente eu iria ler em vida. Poderia ler por acidente, né? Poderia ler, né? Mas, então, aclarou mais a minha mente. E eu comecei a compreender mais na existência de Deus, por incrível que pareça. Falei assim, cara, Deus, eu sempre acreditei em Deus, tá? Mas afirmo, com todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vê que, poxa, Deus existe mesmo, né? Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por algum problema, procure ajuda aí, sabe? E vamos cuidar de nossas crianças, né? É urgente isso, né? É pedofilia, não sei o que mais, cara, tá demais, o mundo não tá fácil para elas, é desprezo, às vezes crianças que passam por separação dos pais, né? Não é fácil, né? Então tem todas essas questões. Crianças que têm a experiência de passar por o óbito de um dos pais, né? Tem pessoas que não se recuperam até hoje. Então, a gente que é adulto, que sabe dessas coisas, mas às vezes a gente sabe que mesmo com todo o conhecimento, às vezes as intempéries da nossa mente, da nossa conduta, a gente se excede às vezes e deixa se iludir, né? Ou seja, aquela fábula de Esopo, né? Do cientista, né? Do astrônomo. Ele ia andando, olhando para tudo, anotando tudo, né? E caiu num buraco. No outro dia o camponês viu lá alguém pedindo socorro, olhou aquela situação e deu risada. Mas por que você está dando risada? Você estuda coisas tão longínquas, né?
buraco e não consegue ver debaixo dos seus pés e cai no buraco. Moral da história, às vezes a gente não consegue ver o óbvio. E numa fábula a gente consegue entender. Então fale fábulas para os seus pequeninos, leia para eles, acolha eles, põe para dormir, né? Se divirta, carregue no colo, assim no colo que eu falo assim no pescoço assim, passeie, deixe a criança ser querida, ser amada. Tá, okay? Vamos cuidar bem das nossas crianças. Isso aí vai ser um adulto lá na frente um pouco mais saudável. Tá ok? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Duvide de tudo depois do vídeo da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde, viu? Até mais, tchau.